Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Mais uma vez, aproveitando esse belíssimo dia para dirigir a palavra até vocês através dessa lição. E para agradecer também pelos inúmeros contatos, pelas palavras de agradecimento, de encorajamento e pelo envolvimento de muitos irmãos na divulgação do canal. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje, na lição de número 12, o tema será Guarda-te, que não te esqueças do Senhor. Moisés revê a história passada da nação quando inicia uma série de discursos para a nova geração de israelitas. Ele sabia que era pecado viver no passado, mas se o povo ignorasse o passado, não poderia entender o presente e nem se preparar para o futuro. Moisés mostra que a tragédia da descrença os levou a desperdiçar tempo, força e energia e a roubar de Deus a glória devida ao seu nome. A nação reuniu-se então nas planícies de Moabe, da além do Jordão. Agora, os homens que receberam originalmente a lei do Senhor já estavam mortos. E tinha surgido uma nova geração. Moisés, então, passa a lembrá-los da orientação de Deus e começa a proclamar a sua lei quando estavam prestes a tomar posse da terra de Canaã. Esse livro, então, repete grande parte da história e leis contidas nos 3 anteriores. Na lição de hoje, faremos uma análise panorâmica sobre o 5º livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio. Este livro tem uma preciosa mensagem: a importância da obediência ao Senhor e a necessidade da continuidade de fazer o Senhor conhecido pelas gerações que seguirão a nós. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio que temos de dirigir a palavra ao Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo Senhor ter nos chamado para sermos filhos de Deus e participar da sua família. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa abençoar-nos e conduzir a nossa vida para que não só testemunhemos da tua palavra, mas também glorifiquemos o teu nome através das nossas ações, para que as futuras gerações possam conhecê-lo, possam temê-lo e possam honrar o teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O comentário da Bíblia Diário de Viver diz que os israelitas passaram 40 anos em uma viagem que poderia ter durado 11 dias. Você já parou para pensar? Não foi a distância que se interpôs entre eles e a terra prometida. Foi a condição dos seus corações. O propósito de Deus era mais profundo que simplesmente trasladar a um grande grupo de pessoas para uma nova terra. Deus estava preparando para que vivessem em obediência. A viagem foi uma parte dolorosa, mas necessária em sua preparação. Por meio dele, Deus ensinou aos israelitas que era ele, o Deus vivente e o líder da nação. Também lhes ensinou que eram eles uma raça caída, pecadora, pronta para a rebelião e a dúvida. Deu ao seu povo rebelde a lei para ajudá-los a compreender como relacionar-se com Deus e com os outros povos. Lembre-se que talvez a sua peregrinação espiritual seja longa e possivelmente tenham que enfrentar dor, desalento e dificuldade. Mas recorde que Deus não está simplesmente tratando de mantê-lo vivo. Quer prepará-lo para que viva uma vida de serviço e devoção a Ele.
É importante observar, a esta altura dos estudos sobre o Pentateuco, que existe, em linhas gerais, uma orientação bem objetiva dada para os israelitas. Haveria bênçãos na obediência e maldições se o povo insistisse na desobediência. Assim, o povo deveria escolher se iria servir fielmente ao Senhor, que os tirou com o braço forte da escravidão do Egito e os sustentara até então, ou aos deuses das nações vizinhas. Portanto, a grande ênfase no Pentateuco são as bênçãos concedidas pela obediência e as maldições que seriam o resultado da desobediência. O último livro do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, termo de origem grega que significa a segunda lei, é um resumo de tudo o que o povo tinha experimentado até aquele momento. E também uma exortação ao povo no sentido de que as próximas gerações deveriam cumprir fielmente todos os mandamentos, estatutos e preceitos do Senhor. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 ao 3. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Desse modo, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei para a nova geração. O livro também relata os últimos acontecimentos da vida de Moisés e a passagem da liderança para Josué, o seu sucessor. Outra consideração importante sobre o livro de Moisés é a sua ligação com os livros históricos posteriores, pois mostra a preparação do povo para a entrada na Terra Prometida. Nele, Moisés reiterou os preceitos da lei nas fronteiras de Canaã para a nova geração, nascida durante a jornada pelo deserto e prestes a entrar na Terra Prometida, de modo que pudessem desfrutar das bênçãos de Deus em seu novo lar. Assim, são inegáveis as lições que podemos aprender com esse livro para entendermos todo o contexto da lei. E por que não dizer do Antigo Testamento como um todo? Também é inegável o fato de que essas lições são preciosas para a nossa vida e nossa sociedade. Quantos têm vivido em um contexto de desobediência a Deus e trazido para si tantos problemas? Podemos evitar muitos deles estudando o livro de Deuteronômio. Não obstante, em uma leitura muito superficial do livro de Deuteronômio, poder-se-ia afirmar que se trataria apenas de uma simples recapitulação de todos os princípios já apresentados em Êxodo, Levítico e Números. Porém, estudando de forma mais profunda, logo percebemos o quanto essa afirmação seria equivocada. É bem verdade, como já afirmamos, o livro contém um resumo de tudo aquilo que fora dito anteriormente, mas a ênfase do livro é muito mais do que apresentar preceitos, mas sim insistir na motivação correta em obedecê-los. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, diz que o Shema Israel, este versículo que na íntegra lê, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tem sido assim chamado.
Este vocábulo hebraico é o verbo no imperativo ouve. O versículo contém a confissão fundamental e simplificada do judaísmo, da qual tudo mais depende. Temos aqui a introdução ao maior de todos os mandamentos, o amor, no verso 5. Consideremos estes pontos. Primeiro, dar ouvido. Segundo, Israel deveria ouvir e obedecer. Terceiro, monoteísmo não somente era para ser crido, mas também para ser aplicado. O único Deus verdadeiro requer obediência. A idolatria é terminantemente proibida. Quarto, os direitos do Criador, o qual Yahvé e Elohim. Mas não devemos entender isso como mera crença na existência de um único Deus, ou que a divindade existe sob a forma de uma única unidade, pois também envolve a obediência estrita à lei do que foi dado pelo único Deus. Por conseguinte, não é sem razão que no livro de Deuteronômio há uma enorme incidência na palavra coração. Moisés exorta o povo, deixando claro que as bênçãos vêm quando o coração está alinhado com os propósitos de Deus. O coração deles devia estar cheio de amor a Deus e da sua palavra, a fim de que possuíssem a terra prometida e desfrutassem dela. Caso contrário, a ação resultante de um coração mau e perverso atrairia inúmeras maldições para si e para o povo. A concepção de que não só a atitude de obediência fosse importante, mas também a motivação correta para a obediência seria imprescindível é muito comum para compreendermos hoje. Porém, para um povo que viveu escravizado no Egito e que perdera durante esse tempo o contato com o Deus verdadeiro, não seria tão simples. Eles viviam em um contexto pagão de oferenda aos deuses no intuito de obter favores destes. Por sua vez, o Deus de Israel não aceitaria receber bajulações para abençoar o seu povo. Ele só aceitaria a verdadeira obediência vinda de um coração sincero. Assim, podemos ver que as intenções na obediência é a tônica do livro. Jesus ensinou sobre isso no Sermão da Montanha, e não sem razão que o livro de Deuteronômio é citado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Segundo J.A. Thompson, nenhum outro livro da Bíblia exerceu maior influência sobre a religião no lar e na vida pessoal em todos os tempos. Uma importante observação no livro de Deuteronômio é a sua sincronia com o relato da criação e a queda do homem no Gênesis. Assim como os nossos primeiros pais, eles também receberam a promessa de viver em uma terra deleitosa. Receberiam bênçãos se fossem obedientes e seriam expulsos da terra caso desobedecessem ao Senhor, que os formou como povo. Essa sincronia é importante, pois revela um traço importante do próprio autor do Pentateuco, que provavelmente via o momento que o povo estava prestes a viver e relacionava isso com o passado. Vamos ler a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 5, verso 1 ao 3. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouçam, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprendam-nos e tenham cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que aqui hoje estamos vivos. Uma segunda observação importante é que o livro de Deuteronômio relembra ao povo que a libertação é a obra de Deus. Foi Deus quem libertou o povo do Egito, fez uma aliança com eles, acompanhou-os pelo deserto e prometeu uma terra. Através da aliança, o povo de Israel vai entendendo que é o povo escolhido de Deus, pois vêm os sinais da presença e da ação de Deus na vida da nação.
Desta forma, podemos dividir o livro de Deuteronômio em 4 partes principais. O discurso de Moisés, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11, o código deuteronômio, que vai do capítulo 12 até o 26, a celebração da aliança do capítulo 27 ao 30 e a despedida e morte de Moisés do capítulo 31 ao 34. Há uma terceira observação importante. Com a morte de Moisés, chega ao fim o período de fundação da história de Israel, pois, sem dúvida, Moisés contribuiu muito para o nascimento do povo, acompanhando desde a saída do Egito até a proximidade da entrada na Terra Prometida. Por isso, é importante entender que, não obstante, podemos observar que Moisés reafirmou a lei justamente na ocasião em que Israel estava posicionado na fronteira de Canaã, no limiar da terra, por outras razões importantes. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Moisés estava diante de uma nova geração. A anterior morrera no deserto, com exceção de Josué e Caleb, e a nova geração precisava ouvir a lei novamente. Em segundo lugar, porque a melhor forma de preparar-se para o futuro é entender o passado. Assim, seria muito importante que Israel conhecesse os erros e os caminhos que levaram até aquele momento e de como a mão do Senhor lhes fora favorável. Lembrar-se disso seria imprescindível, pois o povo estava prestes a entrar na terra prometida e tornar-se uma nação assentada em uma nova terra e dependeria da bênção de Deus para serem felizes e prósperos. Em terceiro lugar, é importante lembrar que o grande líder Moisés estava para morrer e precisava passar a liderança para Josué. Aquele que, pela mão do Senhor, realizara sinais e maravilhas no Egito e que os conduzira até ali, sabia da importância da obediência do novo líder a Deus e às suas leis. Disso dependia o sucesso da nação. Por último, mas não menos importante, a repetição da lei era imprescindível, pois Israel enfrentaria vários problemas distintos. Assim, Moisés advertiu-os em relação a esses perigos, transmitindo-lhes, através da reiteração da lei, a maneira de serem bem-sucedidos. Uma importante lição que podemos extrair nas razões acima mencionadas diz respeito ao fato de que, muitas vezes, nós precisamos ser mais relembrados do que ensinados. Quantas lições, quantos sermões são ensinados e aprendidos ao longo da vida, mas parece que alguns ainda não compreenderam a necessidade de mudança, compromisso e santificação. Por isso, é sempre bom relembrar as palavras do Senhor e seguir os seus caminhos. Por fim, cito o comentário do Antigo Testamento Champlin. Ele diz que o livro compreende uma série de mensagens e discursos proferidos por Moisés. O primeiro desses, considerado uma adição secundária ao livro, relata a viagem de Horebe à Terra Prometida e enfatiza a conquista da Transjordânia. O segundo é o mais importante do livro. Contém primeiramente uma exortação de como o indivíduo deve entregar-se de todo o coração ao Deus do pacto e em seguida apresenta as leis desse pacto. O terceiro discurso consiste em um apelo por fidelidade. O livro termina com um apêndice histórico contendo a narrativa dos últimos atos e palavras de Moisés. Segundo o comentário do Antigo Testamento Champlin, o propósito do Deuteronômio é persuadir o povo à entrega total ao Deus de Israel, o que significa amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a sua força. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Dessa maneira, o livro enfatiza a completa união com Jeová, através da qual o povo deve adorar somente a ele e de modo apropriado, para pensar e agir. Deuteronômio nos ensina sobre a importância de lembrarmos do nosso passado, de olharmos para trás e ver de onde viemos e para onde vamos. Deuteronômio nos ensina sobre a importância das leis de Deus.
As leis de Deus não são pesadas, mas sim são instrumentos de proteção moral e espiritual para nós. Deuteronômio nos ensina a importância de conhecermos a Deus e adorá-lo, pois só existe um Deus sobre o céu e a terra. Este deve ser adorado. Deuteronômio nos ensina como é importante conhecermos e persistirmos em conhecer a palavra de Deus. Desta maneira, aprendemos o quanto nos é imprescindível obedecê-lo. Deuteronômio nos ensina o quanto Deus deseja que nos lembremos da nossa caminhada com Ele, sobre os nossos altos e baixos, os triunfos e fracassos, o comum e o extraordinário da vida. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi Guarda-te, que não te esqueças do Senhor. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem o canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você vai ser bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo, dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Não esqueça de acionar também o sininho para receber as futuras notificações. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode acessar o conteúdo através do seu podcast preferido e ouvi-lo quando você quiser. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.